Olá, meus amados, a paz do Senhor, uma boa tarde, né? Cheia da graça de Deus. E eu venho em mais uma das minhas lives falar sobre a palavra do Senhor. E hoje eu quero falar de um tema que eu acho que ele é super importante para a vida de todo cristão. Não só os líderes, mas todos aqueles que se propõem a fazer, né, a obra de Deus, se propõem a fazer tudo para a glória de Deus. E ontem eu fui para um culto de instrução ali na Igreja Batista, que eventualmente eu participo, e o tema ontem foi falando sobre conhecimento da palavra de Deus, né? E dentro desse tema saiu trechos da Bíblia que eu achei bastante interessante, que falou muito ao meu coração e que eu queria assim passar para vocês também, de uma forma que vocês também possam guardar esta palavra no coração, não é? Para que a gente não venha pecar contra Deus, amém? E aí a palavra falava sobre aquela passagem quando Davi ele se dispõe a levar a arca para a sua cidade, né? A cidade de Davi, para a arca estar junto a ele, junto ao povo de Deus. E aí a história vai, no transcorrer da história, a gente vai ver que até morte teve por causa dessa atitude de Davi. E eu quero dizer que não é diferente no dia a dia nosso também. Às vezes a gente se propõe a fazer algo para Deus, mas aí a gente não quer seguir as regras de Deus. A gente quer fazer as coisas para Deus de acordo com a nossa visão, né? De acordo com o nosso entendimento. Só que as coisas que fazemos para Deus tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Tem que ser da maneira que Deus determina, não da maneira que eu acho que é melhor, né? E aí nessa história a gente vai ver que Davi, ele tomou uma atitude, né? Ele teve uma boa intenção de levar a arca do Senhor para estar junto a ele, porém da maneira errada. Às vezes a gente também tem boas intenções de fazer alguma coisa para Deus, só que a gente não faz da maneira certa. A gente faz da maneira errada e isso traz prejuízo, isso traz consequências. E é sobre isso que eu quero falar para vocês nessa tarde. Primeiro eu vou falar sobre a arca. A arca, ela foi determinada por Deus, a sua construção. E Deus deu todos os parâmetros, todas as diretrizes de como Ele queria a arca, né? E de como essa arca seria levada. E por quem essa arca seria levada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a arca no livro de Êxodo, capítulo 24 ao versículo 25, que diz assim: Também farão uma arca de madeira, capítulo 25, versículo 10 de Êxodo. Também farão uma arca de madeira de acácia, de 2 côvados e meio será o seu comprimento. De 1 côvado e meio a largura, e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás, por dentro e por fora a cobrirás. E farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás as varais das argolas aos lados da arca, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E porás na arca o testemunho que eu te darei. Então a gente vê aqui que Deus, Ele determinou tudo como Ele queria que fosse feita, como fosse feita a arca. E também Ele determina que coloque essas argolas nos 4 cantos da arca. E ali passassem varais, né? Tudo coberto de ouro, tudo direitinho, bonitinho, para que essa arca fosse levada ao ombro pelos levitas, por homens que seriam escolhidos por Deus para levarem essa arca.
E só esses homens poderiam levar a arca, porque eram homens que iam se santificar para esse trabalho. Porque as coisas de Deus são assim, queridos. Não pense que as coisas de Deus a gente faz de todo jeito. Deus, Ele determina como Ele quer que faça as coisas para Ele. Amém? Pronto, então essa aí foi a determinação de Deus. Eu não sei se vai dar para vocês verem um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de como seria mais ou menos a arca, né? Assim, ó. Dá para ver? Aí pode ver os varais, né? Da arca. Então Deus determinou que a arca seria assim e que ela seria conduzida aos ombros dos levitas, né? Desses homens. E aí, conhecendo já como Deus fizera a arca e como ele é de uma forma engenhosa, né? Ele já fez de maneira que essa arca ela fosse conduzida. Não fez uma arca para de qualquer jeito ela fosse conduzida, mas aí ele preparou toda uma engenhoca, né? De colocar aquelas argolas e os varais para que fosse conduzida aos ombros daqueles homens escolhidos por ele. E aí Davi, ele procura levar a arca do Senhor, depois de muitos anos, né? Que Deus tinha determinado que assim seria. Davi, ele se dispõe a trazer a arca para Jerusalém. E aí, são vários versículos aqui, que Davi, antes de tentar trazer essa arca, ele reuniu ali, como diz aqui a palavra do Senhor, todos os príncipes, né? Davi consultou os capitães de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes. E disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades, nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Aí Davi diz ali, chama o povo, reúne o povo, os principais também, e fala para ele, né, que ele quer trazer a arca, porque a arca ela não foi utilizada no reinado de Saul, né, e a arca representava o quê? A glória de Deus. E aquela arca ela não tinha sido utilizada naquele reinado para glorificar o nome do Senhor na vida daquele povo. E Davi disse, não, eu quero a arca em Jerusalém, eu quero a arca junto de mim. Eu quero a arca participante do meu reino, né? Beleza, até aí beleza. Mas Davi, ele toma a decisão de levar a arca de uma maneira diferente daquela que o Senhor tinha ordenado lá em Êxodo. E a gente vai ler aí em 1 Crônicas, capítulo 14. Capítulo 13 de 1 Crônicas. Capítulo 13, versículo 5. Diz assim: reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Kiriat-Jearim. Então Davi, como todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Ou seja, Davi ia pegar a arca, que estava em Kiriat-Jearim, para trazer para Jerusalém. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro novo. E aí a gente vê que Davi, ele quis inovar, né? Davi, ele quis inovar na maneira de conduzir a arca do Senhor. E muitas vezes, queridos, é um perigo. Eu vejo em muitas igrejas muitas inovações, né? Muitas coisas assim que a gente nunca viu na vida. E eu creio que a intenção seja boa,
dos líderes, né? Daquelas pessoas que se preocupam em estar ali na frente da obra do Senhor. Mas nem sempre as inovações elas vão agradar a Deus. Porque o que faz a igreja estar avivada, o que faz a igreja estar em contato com Deus é a palavra de Deus. Né? E quando a igreja ela tem a palavra pura, a palavra realmente que procede da boca de Deus, elas têm guardado no coração, tudo vai dar certo. Não precisa estar inventando 1000 coisas dentro da igreja para poder segurar os irmãos dentro da igreja. Porque quem segura os irmãos dentro da igreja é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, não é? E a eles cabe fazer da maneira deles para que esses irmãos permaneçam na presença de Deus. Não são nossas inovações que vai fazer com que dê certo, não é? Que Deus não dá sua glória a ninguém, a glória é dele. Mas Davi ali teve a boa intenção de levar a arca, só que da maneira errada. Ele quis inovar. E aqui a palavra do Senhor diz que ele puseram a arca de Deus, um carro novo. Olha, ele criou um carro só para levar a arca. Carro de bois, né? Naquela época. E a levaram na casa de Abinadab, que a arca estava lá. E Uzá e Aiô, Uzá é uma pessoa, Aiô é outra pessoa, guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ilha de Quidom, estendeu Uzá a mão, a arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Então, a gente vê aqui o resultado, não é, de uma atitude que foi da parte de Davi, que teve consequências que gerou a morte. Porque Deus não se agradou de tentar tocar na arca. Por quê? Porque a arca, queridos, ela só tinha que ser tocada pelos levitas. Só os levitas poderiam segurar a arca. Mas, se Davi tivesse trazido aquela arca, como Deus tivera ordenado lá em Êxodo, né? Através dos varás com as argolas, colocada nos ombros dos levitas, isso não teria acontecido e Deus teria abençoado a trajetória da arca. Mas, por uma atitude de Davi de querer inovar, né, naquilo que não para se inovar, porque a palavra de Deus, queridos, é uma palavra que ela é eterna, né? A palavra de Deus não sofre mutação. Se Deus dissera que a arca tem que ser tratada assim, era assim que ela tem que ser tratada, não é? Então, o que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes, quando a gente tenta inovar alguma coisa na casa do Senhor, né? Até mesmo dentro da palavra do Senhor, nós estamos correndo o risco de pagar as consequências. E muitas vezes são consequências que geram morte. São consequências que geram prejuízo para a nossa vida, né? Para o nosso meio. E Davi ali se irou com Deus, se irritou com Deus, se desgostou-se com Deus, porque o Senhor, ele matou, né? Fulminou a vida de Uzá. Então, Davi temeu a Deus naquele dia e perguntou a Deus: Deus, como é que eu vou trazer essa arca? Se eu não posso conduzi-la através de carros de bois, né? No versículo 12 do capítulo 13 de 1 Coríntios, ele faz essa pergunta a Deus. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim, ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha, porque a arca representa o quê? A presença de Deus, a glória de Deus. E Davi queria isso perto dele. Mas não foi como Davi planejou, não é? E mais lá na frente, no capítulo 15, os levitas, eles foram designados, né, por Davi para levarem a arca, porque Davi aprendeu a lição, né? Davi entendeu que as coisas que se faz para Deus não se faz de todo jeito, não se faz da maneira própria, mas as coisas têm que ser feitas da maneira que Deus determina. Então Davi, como a gente, Davi também errou. Teve suas boas intenções,
queria a arca junto a ele, no meio do povo em Jerusalém, mas ele não fez da maneira correta. Então, não tente inovar aquilo que não é inovável, né? Não tente fazer uma coisa nova quando Deus não está nessa coisa nova. Davi mandou fazer um carro novo para levar a arca, mas não era vontade de Deus que a arca fosse levada num carro novo, nem num carro velho. A arca teria que ser levada nos ombros pelos levitas, pelos homens santificados para fazer esse trabalho. Amém? Então, Davi reconhece o seu erro e Davi aí começa a ouvir então, não é? A voz de Deus, começa a falar com Deus e ter resposta de Deus. E Davi no capítulo 15 de 1 Crônicas, ele fez para si, né, mesmo na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi, Davi aprendeu a lição. Ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Amém? Então não era qualquer pessoa que podia levar a arca que representava a presença de Deus, a glória de Deus. E Davi ali determina, né, através da orientação de Deus, que os levitas seriam, a tribo dos levitas já seriam os responsáveis para conduzirem a arca do Senhor e para servirem ao Senhor, não é? Como sacerdotes. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que ele tinha preparado. E reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Chamou Davi os sacerdotes Adoc e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse, vós sois os cabeças das famílias dos levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levastes na primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra nós, porque então não buscamos segundo nos fora ordenado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus interrompeu, aleluia, a ida da arca por meio daquele carro de boi, porque não foi ordenado por Deus ser feito daquele jeito. E quantas vezes, né, o Senhor, ele intervém em alguma ação que nós estamos fazendo em relação à sua obra, que a gente pensa que está fazendo certo, a gente pensa que está lacrando, como se diz, né, na obra do Senhor, mas Deus, ele não está se agradando, porque ele está vendo que nós não estamos obedecendo a sua voz, a sua palavra, a sua ordenança, a sua orientação. Então é importante que venhamos a fazer a obra de Deus, mas de acordo com aquilo que ele tem nos proposto, nos determinado. Amém? Então Davi ali, ele aprendeu a lição. Ele disse, não, agora vão ser separados homens determinados por Deus para se santificar, para servir ao Senhor e conduzir a arca do Senhor. Eu não sei o que você está fazendo para Deus. Eu não sei a maneira que você está fazendo a obra de Deus, as coisas para Deus, mas que você se detenha em fazer como Deus, ele tenha determinado a sua vida. Porque somente Deus, querido, ele sabe e conhece os seus propósitos. E não é de qualquer maneira. A gente vê aqui que aqueles homens que Davi chamou, que separou para levar a arca e para servir ao Senhor como sacerdotes, eles tiveram que se santificar. Eles tiveram que se separar das demais tribos para fazer um trabalho específico para Deus. Mas para isso eles tiveram que se santificar para poder subir a arca do Senhor. Aleluia. Então não é de qualquer maneira que nós fazemos a obra de Deus. Não é de qualquer maneira, aleluia, que a gente vai ser conduzido na obra do Senhor. É preciso se santificar, é preciso ser separado, é preciso ser chamado, escolhido por Deus. Deus tem as suas escolhas e seus propósitos na vida de cada um de nós. Amém? Então Davi ali entendeu através daquele erro dele que ele não podia fazer da maneira que ele queria. Nem sempre, queridos, a inovação é algo bom para nós, para a obra do Senhor.
A gente pensa que é através da inovação que a gente vai modificar algo na obra do Senhor, que a gente vai melhorar, não é? Mas nem sempre isso é a vontade de Deus. O que Deus quer que nós façamos é que a gente venha se santificar, é que a gente venha se dispor em fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Porque a obra de Deus não é nossa, a obra é dele. E ele faz como ele quer, e ele usa quem ele quer, ele separa quem ele quer, ele santifica quem ele quer para fazer a sua obra. E Davi ali entendeu que mesmo ele sendo rei, ele não podia conduzir as coisas de Deus da maneira como ele queria. Aleluia, porque ninguém pode se apropriar, aleluia, da sua autoridade para fazer as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus é como ele quer, como ele determina, não importando o seu grau de instrução, não importando o seu cargo. Aleluia. Então que nesta tarde nós possamos aprender com o erro de Davi, que nem sempre inovação na obra do Senhor é o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é um coração quebrantado, é um coração obediente, um coração que obedeça a sua palavra, as suas ordenanças. E aí sim, a obra do Senhor ela vai fluir, porque Ele quem cuida, é Ele que dá prosperidade, glória ao nome do Senhor. É Ele que atrai, por meio do seu Espírito, as pessoas para a sua santa casa. Então, não nos preocupemos em estar pensando em inovações, mas nos preocupemos em estar sendo renovados na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é a melhor coisa da vida. É a palavra do Senhor que se carrega de estar nos renovando, nos atualizando com os céus. Amém? Então, que nesta tarde, essa palavra, ela possa ficar fincada no seu coração. Não se preocupem em estar inovando, se preocupem em estar se renovando na palavra do Senhor, se preocupem em estar fazendo conforme a vontade do Senhor. Seja obediente. Davi ele teve boas intenções, mas ele não observou a palavra do Senhor. Quando o Senhor ordenara que a arca deveria ser levada aos ombros pelos servos escolhidos por ele. E quantas vezes isso acontece na nossa igreja? E quantas vezes, né, pastores querem inovar, quantas vezes pastores querem modificar alguma coisa na igreja, porque acha que a igreja vai encher, porque acha que a igreja vai melhorar, e Deus reprova, aleluia, porque não fez de acordo com a palavra de Deus, não fez de acordo com a vontade de Deus, fez de própria vontade. A obra de Deus, queridos, ela tem que ser feita conforme a vontade dele, porque a obra é dele. Eu me lembro que quando eu era jovem na igreja, alguém se preocupava tanto com a mocidade e nos oprimia tanto, nos perseguia tanto, aleluia. Porque quando somos jovens não temos tanta maturidade, mas Deus ele entende o jovem. Deus ele conhece o jovem, foi Deus que chamou o jovem. E ele que se responsabiliza pelo jovem. E eu lembro que ali o Senhor usava aquela pessoa que nos perseguia. E Deus usou a própria boca daquela pessoa e falou para nós: a juventude é minha, fui eu que chamei, fui eu que derramei o sangue por ela, eu me responsabilizo por ela. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o Senhor quem se responsabiliza. É o Senhor que faz todas as coisas. Ninguém conserta ninguém, ninguém muda ninguém. Quem nos muda é o Espírito Santo de Deus, é a palavra de Deus. Quando ela é ensinada de maneira correta, quando ela é ensinada com amor. Não precisa estar criando tantas coisas dentro da igreja. O que Deus quer é a palavra do Senhor, é a sua santa palavra sendo pregada com autoridade, com responsabilidade, com amor. Então, queridos, que não venhamos também tomar atitudes como Davi. Não pense nem tente fazer as coisas para Deus do jeito que você quer. Faça como Deus quer. Faça como Deus te ordena. Faça como Deus te orienta. Aleluia. Porque se você fizer assim, a obra do Senhor ela vai prosperar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Porque sem a direção de Deus, nada fazemos que agrada ao Senhor. Davi ali achava que estava agradando a Deus, mas ele não estava agradando a Deus, porque ele não fez
de acordo com a vontade de Deus. Ele fez de acordo com a sua própria vontade. E não importa se suas intenções são boas, mas se elas são feitas sem ser de acordo com a palavra de Deus, não vão dar certo. E podem causar um grande e grave prejuízo. Então, queridos, essa é a palavra que eu deixo para vocês nessa tarde, de quinta-feira. Não se preocupem em inovação na casa do Senhor. Se preocupem em renovação. Renovação de alma, renovação de espírito. Renovação de mente, como diz a palavra do Senhor. Se preocupem em se renovar. Desde que Deus inove. Desde que Deus faça uma coisa nova. Porque só quem pode fazer coisa nova é Deus. Desde que Ele faz. Quando Ele quiser fazer, Ele faz. E se Ele lhe orientar, você faz. Mas se Ele não lhe orientar, fique ali na vontade do Senhor. Porque Ele vai te abençoar. E Ele vai abençoar a sua obra. E o nome dEle vai ser glorificado. Amém? Então, que nesta tarde, de quinta-feira, queridos, vocês possam aproveitar, para meditar nesta palavra. Palavra santa, palavra do Senhor. Aleluia. E Davi ali, como Davi reconheceu o seu erro. E Davi ali, ele reconheceu, E ali ele passa as orientações que Deus tinha dado para ele. De que a arca deveria ser levada pelos levitas. Porque o Senhor elegeu os levitas para levarem a arca dele. E para o servirem para sempre. Amém? Então, que vocês guardem esta palavra. Porque Deus, Ele é fiel. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor de Deus. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra de Deus. Amém? Quando Davi se propôs a fazer do jeito que Deus tinha ordenado, tudo deu certo, queridos. Muitas vezes as pessoas dizem assim, está ultrapassado, essa maneira de fazer evangelismo está ultrapassada, essa maneira de cantar está ultrapassada, esses hinos estão ultrapassados, e aí vamos inovar, bora fazer casa nova, bora mudar tudo. E Deus não se agrada, queridos, porque Deus, Ele faz do jeito dele, não é do nosso jeito. Quando a empresa é nossa, quando o negócio é nosso, a gente faz do jeito que a gente quer. Mas quando é de Deus, quem tem que dar as ordens é Deus. Quando Davi fez do jeito que Deus tinha ordenado por meio do seu servo Moisés, que a arca tem que ser levada nos ombros, através dos levitas, tudo deu certo. Então, que essa palavra fique ao seu coração, não é? É isso que eu desejo para todos nesta tarde, para a Margarida aí, que já é noite, né, Margarida? Na Suíça. Mas que você guarde essa palavra também no seu coração, não é? Não se preocupem em inovar nada, se preocupem em se renovar. Porque Deus, Ele mesmo disse que Ele faz todas as coisas novas. A inovação vem de Deus, queridos. Não depende de nós. Quando for a hora de inovar, Ele inova. Mas deixa Ele te usar da maneira que Ele quer usar. Porque nós somos instrumentos de Deus. Mas não para fazer como nós queremos ou achamos que é melhor. Mas para fazermos de acordo com Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com a direção do Espírito Santo. Amém? Então guarda essa palavra no teu coração. Que Deus te abençoe. Que Deus te renove. E que Ele possa, dentro da vontade dEle, dentro do tempo dEle, inovar algo em você. Trazer algo novo para a sua vida e para a sua obra. Assim eu agradeço a todos que estão me ouvindo, a todos que participaram. Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua parentela, teus amigos, o seu trabalho, o teu estudo. Que tu seja uma bênção onde quer que tu estejas. E que tu possas aprender com os erros dos outros a fazer algo melhor para Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.